Evangelho, segunda-feira da 26ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Vicente de Paulo, presbítero. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 26ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Vicente de Paulo, presbítero, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje temos um daqueles grandes presentes que a liturgia reserva para a gente. Olha que maravilha! Depois do texto do Evangelho desse último domingo, nós nos deparamos com a memória de São Vicente de Paulo, o santo da caridade, cuja vida dele foi entregue para cuidar dos mais pobres e necessitados. Se olhamos por um instante, um breve comentário à biografia de São Vicente de Paulo, ele nasceu no ano de 1581 e no ano de 1600 foi nomeado capelão da rainha Margarida de Valois. 2 anos mais tarde passou a ser pároco e no 1617, o ano determinante na sua vida, decide consagrar a sua vida ao serviço dos mais pobres. Durante praticamente, vamos dizer assim, os 17 anos de ministério sacerdotal de São Vicente de Paulo, o seu coração cada vez mais compreendeu 2 urgências. A urgência de bem instruir a vida dos sacerdotes, de maneira que eles pudessem escolher Cristo no seu Evangelho e vivê-lo, e dessa forma se torna um dos grandes educadores e formadores à vida sacerdotal, sobretudo a vida na caridade. E ontem nós vimos isso de maneira muito intensa. A caridade é o fruto da fé. A fé, o dom do Senhor, que Ele entrega a nós. Lembramos a imagem da primeira leitura, onde aqueles 2 homens, aqueles 2 anciãos recebem o dom do Espírito de Deus, não estando na tenda junto com os demais, e revela-nos assim, naquela passagem de Moisés, que Deus é livre para entregar os seus dons a quem Ele quiser e o quanto Ele quiser. Então, o dom da fé gera em nós um fruto, a caridade. Preparar sacerdotes para viverem essa verdade, para ensinarem essa verdade, para celebrarem com o povo essa verdade. O homem e a mulher de fé se imola na caridade, se entrega para ser providência de Deus na vida de seus irmãos. E ontem o Evangelho nos falou disso com uma força tão grande, e hoje temos São Vicente de Paulo diante de nós. Durante 17 anos da sua vida sacerdotal, pouco a pouco, São Vicente se deixou conquistar por Deus. Sempre foi conhecido como o santo do sorriso e do otimismo. São Vicente sempre trazia consigo o sorriso no rosto, o bom humor, e procurava ter palavras sempre que pacificassem as situações, os conflitos, e que orientasse para a esperança e para a vida os corações agitados. Um homem que sempre teve uma palavra boa a entregar e que fez do seu sorriso, do seu rosto,
um dom de amor pela vida de seus irmãos. Quanta gente carrancuda a gente encontra, né? E às vezes, se a gente não cuida disso, a gente se torna carrancudo. Às vezes eu me impressiono aqui, onde eu estou, porque de manhã cedo o pessoal já com uma cara feia, sabe? Começando o dia, rapaz, isso é o retrato de uma falta de esperança, né? O dia já começa pesado, já começa com uma ausência de um significado, enquanto nós temos essa consciência que se o Senhor renovou o dom da vida, renovou essa graça para que hoje nós possamos ser santos, para que hoje a gente possa amá-lo mais do que ontem, para que a gente coloque em ato com ainda maior intensidade o mandamento de amarmos uns aos outros, para realizarmos um canto de ação de graças ao Senhor e para consolidarmos aquela verdade. Qual verdade, Padre? Aquela que já falamos lá atrás. Qual? Repete, Padre. Aquela de que o céu não vai ser o mesmo sem você. Se o Senhor renovou o dom da vida em mim hoje, é para que eu te ajude a chegar no céu comigo. Oh, meu irmão, minha irmã, como é bom poder virar para o lado na cama de manhã cedo e dar bom dia para sua esposa, dar bom dia para o seu marido, com essa certeza no teu coração, e levantar discretamente, passo a passo, antes de acordar as crianças que precisam se levantar para tomar banho, se arrumar, tomar café e ir para o colégio, poder chegar pertinho ali, ver sua filha que dorme, ver seu filho que dorme, e contemplando ainda o sono tranquilo dele, dizer: meu filho, Deus te abençoe. Como é bom saber que o Senhor renovou o dom da vida, não para vir aqui ser o seu despertador e o controlador dos seus horários, mas para poder dizer: Deus te abençoe, e para te olhar com um coração, com os olhos cheios de amor e ser por você, meu filho, a bênção de Deus nesse dia. Ser bênção de Deus por ti, no modo de falar, no modo de te corrigir, no modo de cuidar de você. Mas, sobretudo, Deus me deu esse novo dia para poder dizer: Deus te abençoe, e eu estou aqui, ao seu lado, mais um dia, para caminharmos juntos para o céu. Para caminharmos juntos para o céu. E esse caminho começa, e esse caminho que já começamos, hoje continua. Então, quando começamos o dia com essa certeza e com essa motivação, meu irmão, minha irmã, não tem como não ter um sorriso no rosto. Agora, se isso tudo é uma realidade remota que fica esquecida no meio de inúmeras preocupações, realmente o dia começa pesado. O dia começa carrancudo. Mas o Senhor nos deu o dom da fé e pela ação do Espírito Santo move em nós a vitalidade da caridade, nos leva a agir e a viver segundo um ato de amor e de gratidão a Ele. Então, o início de cada dia é um início cheio de sorriso. Ah, Padre, mas por favor, né? Sorri antes de tomar o meu café de manhã cedo, o senhor está querendo demais. Tudo bem, toma o seu café. Começa sorrindo interiormente. Mas procura colocar uma cara boa também, né? Por favor. A gente precisa se esforçar para isso. Claro que se você dormiu pouco, seu rosto não vai ser o melhor. Mas uma coisa é certa, pensar essas coisas de manhã cedo vai fazer o seu rosto melhorar. Tá entendendo? Não é plástico, mas faz o seu rosto melhorar porque o ânimo do seu coração melhora. Às vezes a gente acorda com cansaço e o rosto com cansaço é aquele que é e ponto. Mas pensar essas coisas logo de manhã cedo nos ajuda a oferecer o melhor pelo outro. Ajuda a vir para fora o melhor rosto possível em todo o cansaço que eu estou vivendo e em todo o abatimento que eu estou passando. Isso com certeza, com certeza. E é disso que nós estamos falando. E hoje, então, veja, o Evangelho nos fala na continuação, estamos chegando pertinho daquele que o Padre falou que é o ponto ápice do Evangelho de Lucas, o versículo 51. Tá? Estamos ali às portas, paramos no 50, mas na continuação, depois do segundo anúncio da paixão, assim como no primeiro anúncio da paixão, se voltamos aqui um pouquinho, logo em seguida o Senhor colocou os discípulos as condições para seguir a Ele. Lucas, no segundo anúncio da paixão, coloca logo em seguida também
uma palavra, como posso dizer, não, uma palavra máxima, manha de Jesus, um ensinamento, não exatamente um ensinamento, mas uma declaração, veio a expressão, uma declaração solene de Jesus. E a declaração solene após o segundo anúncio da paixão é com a mesma qualidade daquela declaração solene após o primeiro anúncio da paixão. Ou seja, ela fala da qualidade da relação e do vínculo que deve haver entre o Senhor e o discípulo. Houve entre eles uma discussão. Então, o contexto se passa depois do anúncio da paixão. Os discípulos não entenderam, como Lucas aponta para a gente, mas conseguiram discutir entre eles. Não conseguiram entender, mas conseguiram discutir. E sobre o que discutiam? Sobre algo que nos acompanha em muitos momentos da vida. Arrancarmos de alguma forma nesta vida seguranças que nos possam ajudar a sentir paz por nós mesmos. Como assim, padre? Ih, coisa complicada. A gente está o tempo inteiro, meus irmãos, se a gente não se dá conta disso e começa a vigiar sobre essa realidade também, então o homem vigilante e orante, ele escapa dessa tendência. Mas essa tendência de criarmos nós mesmos as seguranças necessárias para a nossa vida, essa tendência acompanha todos nós. E o que isso significa? Quem é o maior, que é a questão que toca a vida dos discípulos naquele momento, a discussão entre eles, significa quem vai ter o privilégio, quem vai estar na posição aonde pode incomodar, mas não pode ser incomodado. Quem vai ter assegurado todos os benefícios e todas as assistências necessárias, de maneira que não tenha que se preocupar muito com as necessidades da vida, porque elas já estão sendo reconhecidas e assistidas por outros. Então, essa tendência que nos leva muitas vezes a estabelecer competições ferozes no nosso ambiente de trabalho, que nos leva muitas vezes a dividir a família por conta de herança e por conta de outros benefícios que precisa ser partilhado entre os irmãos, que nos leva muitas vezes a não respeitar o direito do outro ou a querer estabelecer algum tipo de justificativa plausível para prioridade na execução em favor dos meus direitos e depois o direito do outro, aquela tendência a não dar ao outro a predileção na vida, mas de ter a predileção para si e de colocar o outro no segundo momento da sua própria vida. Essa tendência, se nós não vigiarmos e orarmos, ela aparece com frequência. Essa tendência a querer nós mesmos consolidarmos uma segurança para a nossa própria vida. Enquanto o Senhor vive uma vida de abandono nas mãos do Pai, e Ele escolhe em tudo ser doação e entrega pelo próximo, serviço da caridade. O que isso significa, Padre? Significa que a minha vida eu escolho viver por Ti. É uma declaração muito significativa entre um casal romântica, uma declaração muito significativa entre pais e filhos. Mas São Vicente de Paulo compreendeu aquilo que Jesus disse no Evangelho, que está diretamente ligado ao que falamos ontem. Não foi um outro que nos disse, mas o próprio Senhor nos disse o lugar da sua predileção, onde Ele escolheu estar, onde lhe agrada estar e onde Ele quer ser encontrado, junto aos pequeninos, aos mais desprezados, aqueles que trazem sobre si o símbolo da entrega de nosso Senhor, que também eles vivem peso da consequência do pecado cometido pelos homens. O Senhor escolheu aquele lugar para ser encontrado e como lugar
do seu repouso. E ontem falávamos de Santo Agostinho, que bonito aquele texto de Santo Agostinho, que cada vez que vamos ao encontro dos pobres, vamos ao encontro do Senhor, porque se Ele escolheu estar ali e ali ser encontrado, cada vez que vamos e servimos aos nossos irmãos mais pobres e cuidamos dele, é a Cristo que cuidamos diretamente, e Ele próprio declarou isso. Então não estamos falando de uma aproximação, de uma comparação, de uma metáfora, de uma alegoria. Não, é o Senhor categoricamente disse, ponto. Se aquele que se faz presente sobre a espécie do pão e do vinho declarou isso, quem somos nós? Agora, olha que coisa interessante. Jesus se esconde ali para ser encontrado. Muitas vezes nós vamos ao encontro dos nossos irmãos, e Santo Agostinho falava isso ontem, né? E pode bater um desânimo. Sabe por quê? Todos nós, como ontem eu comentei, temos medo da ingratidão. Ainda que seja a ingratidão a matéria de todo e qualquer pecado que realizamos. Então nós temos um medo terrível daquilo que oferecemos com muita facilidade a Deus, né? Somos, a cada vez que pecamos, ingratos no confronto de Deus em relação a Ele, mas temos um medo tremendo das pessoas serem ingratas conosco e fazemos, se não cuidamos, se não somos vigilantes e orantes, inúmeras medidas e arcabouços teóricos complexos para dizer por que não vamos ser mais ou menos generoso com A ou com B, com C ou com D, e criamos uma hierarquia, inclusive, do exercício da caridade, tudo em base ao nosso medo de sofrermos a ingratidão da outra pessoa. E Santo Agostinho ontem falava para a gente sobre isso. Ele dizia, bom, se o teu Senhor escolheu se esconder ali para ser encontrado, e se Ele disse que ali recebe tudo o que é oferecido, cada vez que vamos e oferecemos, o Senhor recebe. Aí você pode dizer, Jesus, está difícil, hein? O Senhor se escondeu mesmo, porque quando eu vou fazer a caridade por esse daqui, olha, misericórdia. Tem razão, Jesus está bem escondido, vai procurá-lo. Se você sabe que é Ele que está ali, vai procurá-lo. Aí a gente procura o sapato que a gente quer, quando ele some, para ir para a festa. A gente vai procurar, às vezes, aquela moeda que caiu e foi parar, sabe-se Deus onde, dentro da casa. A gente procura a tarraxinha do brinco. Já pensou? Rapaz, se tem um negócio ruim de achar quando cai no chão, é a tarraxa do brinco. Mas vai viver numa casa onde tem várias mulheres para ver se não te aperreiam para poder achar a tarraxa do brinco. Para todo mundo na casa, a tarraxa do brinco. E se a casa é de taco, a tarraxa está sempre aonde? Na valeta do taco. Qual? Não sei, tem que procurar. E a gente se empenha para procurar coisas que são tão banais, mas que têm uma relevância por um significado de momento. Imagina algo que tem uma significância, algo que tem uma relevância por um significado eterno. Mas vai procurar. Não fica, está bem escondido, é verdade, está bem escondido. Se lamenta, fala, Jesus, me dá uma pista, bota pelo menos um pouco mais, né? Porque estou recebendo tanta ingratidão que tá difícil, mas o Senhor está muito bem escondido, dá pelo menos um sinalzinho, fala pelo menos um está quente, está frio, ou seja, usa, como falava São Vicente, usa do bom humor, mas não deixa de procurá-lo. E não ignore o fato de que Ele está ali. Porque isso foi Ele mesmo que disse, não um outro. Então lance mão do bom humor. Lance mão desse bom otimismo na relação com o teu irmão, com a tua irmã. Fale com uma santa e respeitosa liberdade com o teu Senhor. Mas não deixe de procurá-lo. Por favor, porque Ele está ali. E às vezes Ele pode estar mesmo bem escondido. E quando Ele estiver bem escondido, lembra daquilo que ontem falou Santo Agostinho para a gente. Que quando o nosso irmão não está ali para nos agradecer por aquilo que recebeu e com ingratidão recebe a oferta da caridade que foi feita, o Senhor se apressa a responder com generosidade, a retribuir com generosidade por si, por ter recebido das tuas mãos o que foi oferecido e por aquele irmão que não soube
usar de gratidão por nós. Então, se quando há gratidão recebemos em dobro, porque aquele irmão que não pode restituir o bem material que recebeu de nossa oferta, intercede por nós, reza por nós, e Jesus então toma consigo a súplica dele e nos oferece o necessário para a nossa vida de santidade, por ele e pela intercessão de nosso irmão, agora, pela ausência da intercessão de nosso irmão, o Senhor nos oferece o mesmo apressadamente, porque Ele sabe que a ingratidão do nosso irmão pode gerar no nosso coração um desânimo. E o Senhor se apressa. Fantástico! Fantástica a solução de Santo Agostinho, que não é uma solução teórica, mas é a tradução clara da sua experiência e da experiência de toda a igreja no exercício da caridade. Então o Senhor às vezes está escondido, e está bem escondido mesmo. Não desiste de procurá-lo. Que a ingratidão não venha a ser a razão da sua desistência. Que a não percepção ou que o não amparo do próximo para a continuidade do seu ato de caridade não venha a ser para ti causa de desânimo, mas fazendo memória da promessa e das palavras que o Senhor nos disse, a declaração que Ele próprio fez, e a certeza de que Ele, que se esconde no tabernáculo para receber a nossa visita, ali no sacrário, também está presente no nosso irmão, enfermo, abandonado, mas pobre, que espera pelo amparo e pela assistência. Vá e busque o seu irmão, busque o seu Senhor que está escondido, e Ele lhe receberá. A imagem do Cântico dos Cânticos, da esposa que sai à procura por toda a cidade do amado que não o encontra. E quanto mais ouve as respostas negativas sobre onde está o seu amado, maior é o desejo e o amor no seu coração por encontrá-lo. Com mais ênfase ela o busca, que assim também possa ser o nosso coração na hora de realizar a caridade pelo nosso irmão, pela nossa irmã. E vimos Jesus, então, mais uma vez, olha aqui a imagem das crianças aparecendo. Já falamos sobre o significado da criança na antiguidade semítica, naquele momento histórico, né? Que são os mais abandonados, aqueles colocados à margem das emergências, pelas necessidades comuns. Então, Jesus, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança e disse: aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Receber significa fazer atenção, significa dar relevância, significa colocar à sua frente, ou seja, naquele momento, a sua prioridade é o outro. Receber uma criança significa dizer que naquele momento a sua prioridade é o mais necessitado, é o mais abandonado, é aquele que foi deixado de lado, aquele por quem se tem a menor importância na hora de fazer o bem. Ele, todo aquele que tiver a este, que o receber, olha que bonito, em meu nome, aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, receber no nome de Jesus. Nenhuma caridade vai feita por um cristão se não for no nome do Senhor. Estamos agindo no nome do Senhor. Receber em seu nome significa que aquela criança ali está trazendo sobre si o nome de Cristo. Que aquele pobre, aquele irmão necessitado está ali trazendo sobre si o nome de Cristo. Recebê-lo em seu nome. A gente não pensa sempre que a pessoa que estende a mão como pedinte para a gente, estende a mão em nome de Jesus. Olha o que Jesus está falando. Ele pegou uma criança, não é que aquela criança ali era um dos seus discípulos mais aguerridos no seguimento da palavra de Deus? E todo aquele que receber esta, por causa do meu nome, todo aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, receber por causa do nome do Senhor. De fato, cada um daqueles que estendem as mãos para nós e esperam de nós uma obra de amor e de caridade
É o próprio Senhor que ali está e espera por nós. Meu irmão, minha irmã, olha o que Jesus está nos dizendo. Onde é que eu vou encontrar Jesus e poder abraçá-lo? Agora vocês entendem porque São Francisco de Assis abraçou aquele homem leproso que era o mais abandonado e beijou as suas mãos e beijou os seus pés, beijando os pés e as mãos de Cristo. Olha que cena fortíssima. Estamos numa cena fortíssima. E aí nós vamos entender por que São Luís Gonzaga e tantos outros no tempo da peste saíram para socorrer aqueles que estavam morrendo pelas ruas, abandonados como lixo, lixo infectante. Nós vamos entender por que os primeiros cristãos, na época das catacumbas, saíam para recolher os corpos das crianças abandonadas pela estrada, ou para socorrer aqueles que ali foram abandonados para perderem a vida por causa das doenças que traziam, e dar a eles a graça de ter alguém próximo na hora de sua morte. E depois, muitas vezes, na indigência que estavam abandonados à beira da estrada, levavam-os para serem sepultados ao lado dos santos, porque ao lado dos mártires sepultavam os homens e as mulheres, as crianças e os bebês abandonados na estrada para morrerem por conta de suas doenças e de suas desgraças. Por que levar para aquele lugar e sepultar junto deles? Porque eles haviam entendido isso com muita clareza. E a gente tem a Irmã Dulce. Vocês se recordam da imagem? Da famosa história de Irmã Dulce, que pedindo a esmola para os pobres uma vez, o proprietário de um mercado lhe cospe nas mãos, quando ela estende as mãos pedindo a doação, e Irmã Dulce, com toda a amabilidade e amor, disse: essa oferta eu recebo para mim, e coloca a mão com o escarro daquele homem, com o cuspe daquele homem sobre o seu peito, e estende a outra mão e diz: agora eu te peço aquilo que você possa oferecer por Jesus e pelos seus pobres. São Vicente de Paula se lançou, meus irmãos e minhas irmãs, a obra da caridade quando, depois de 17 anos de vida sacerdotal, entendeu isso. E anos mais tarde, se queremos ser mais precisos, 8 anos depois, estava fundando a congregação da missão, os irmãos lazaristas. E mais adiante, em 1633, Luísa Marilac, Beata Luísa Marilac, fundadora das Filhas da Caridade, começa a seguir não só os ensinamentos, mas os passos de São Vicente e funda as Irmãs da Caridade, muitas vezes conhecidas como vicentinas, e que tantos de nós já tivemos a chance de conviver ao lado dessas santas mulheres. Na minha infância eu tive a alegria de conhecer o que era caridade e o que era o cuidado por uma pessoa doente nas mãos dessas irmãs. Muitas vezes vivi a experiência de ser levado por minha mãe até o único postinho de saúde que tinha na cidade, que era confiado às irmãs, e ser entregue das mãos de minha mãe às mãos das irmãs, para que pudessem administrar o que era necessário para fazer baixar a febre, ou então para aquela inflamação de garganta, quando se tratava de um antibiótico que era injetável. E meu tio, que era enfermeiro, não estava em casa para poder cuidar de mim, e eu adoecia. Era lá que eu ia. Eu terminava nos braços das Filhas da Caridade. Porque, como ontem nós falamos, elas estavam sempre de braços abertos e com o coração transpassado de amor por todos, por todos. Então hoje temos praticamente um testemunho e ao mesmo tempo um texto evangélico que se encontram. O texto de hoje, caindo exatamente na memória de São Vicente de Paulo, meu irmão e minha irmã, não é uma coincidência, é uma daquelas graças extraordinárias que a liturgia nos dá. E a segunda parte do texto, Jesus diz: aquele que receber, como nós falamos, é a mim que recebe, e aquele que recebe,
que receber, recebe aquele que me enviou. Com efeito, palavra solene de Jesus, aquele que no vosso meio for o menor, esse é o maior. Se você se coloca a receber, nesse momento você se torna servo daquele que você recebe. Você escolhe viver por ele. Você escolhe se entregar naquele tempo, naquele momento, em favor daquela pessoa. O texto seguinte que completa é o que nós ouvimos ontem no Evangelho, mas hoje na narrativa de São Lucas. João que toma a palavra e diz ao Senhor: Mestre, vimos que alguém expulsa demônios em seu nome. E nós falamos ontem a respeito do milagre, que é esmagar a cabeça de Satanás e submetê-lo. Isso só pode acontecer pelo poder do nome de Jesus. Isso só pode acontecer por conta de um coração unido por meio da fé a Cristo Jesus. Um coração que está sob o sigilo, ou seja, sobre o selo, sobre a marca do seu Santíssimo Nome, um coração que está marcado com o sangue do Senhor. Então esse, em nome de Jesus, diz. E os espíritos infernais obedecem. E aqui Lucas apresenta com uma contextualização diversa daquela de Marcos, porque Lucas orienta na direção da unidade e não na direção do poder do nome de Jesus que nos une. Mas todos aqueles que permanecem em Cristo permanecem unidos. Não impeçais, pois quem não é contra nós está a nosso favor. É muito mais simples, mas focaliza o elemento da unidade. Já chegamos nos nossos 30 minutos, está passando muito rápido esse tempo. Eu queria aproveitar para dividir com vocês apenas um trechinho, então, do texto que hoje a Liturgia das Horas nos traz a respeito de São Vicente de Paulo. Eu vou ler são os escritos de São Vicente, então a gente está ouvindo o próprio São Vicente escrevendo para nós. Não temos de avaliar os pobres por suas roupas ou aspecto, nem pelos dotes de espírito que parecem ter. Com frequência, são ignorantes e curtos de inteligência em muitos aspectos, mas, muito pelo contrário, se considerardes os pobres à luz da fé, então percebereis que estão no lugar do Filho de Deus, que escolheu Ele mesmo ser pobre. De fato, em seu sofrimento, embora quase perdesse a aparência humana, apresentou-se, no entanto, como o evangelizador dos pobres. Enviou-me para evangelizar os pobres, diz Lucas, capítulo 4. Devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo e imitar aquilo que Ele fez, ter cuidado pelos indigentes, consolá-los, auxiliá-los, dar-lhes valor. Com efeito, Cristo quis nascer pobre, escolheu pobres para seus discípulos, fez-se servo dos pobres e de tal forma quis participar da condição deles, que declarou ser feito ou dito a Ele mesmo tudo quanto de bom ou de mal se fizesse a um desses nossos irmãos mais pobres. Deus ama os pobres, também ama aqueles que os ama. Quando alguém tem um amigo, inclui na mesma estima aqueles que demonstram amizade ou prestam obséquios ao seu amigo. Por isso, esperamos que, graças aos pobres, sejamos amados por Deus. Visitando-os, pois, esforçamo-nos por entender os pobres e os indigentes, e compadecendo-nos deles, chegamos ao ponto de poder dizer com o apóstolo: fiz-me tudo por todos, por amor a ti, Senhor. Por esse motivo, se é nossa intenção termos o coração sensível às necessidades e misérias do próximo, supliquemos a Deus que derrame em nós o sentimento de misericórdia e de compaixão, cumulando com ele nossos corações e guardando-os repletos. Deve-se preferir o serviço dos pobres a tudo mais e prestá-lo sem demora. Se na hora da oração for necessário dar remédios ou auxílio a um pobre, ide tranquilos, oferecendo a Deus esta ação como se estivesseis em oração. Não vos perturbeis com angústia ou medo de estar pecando por causa de abandono da oração em favor do serviço dos pobres naquela hora em que isso acontece. Deus não é desprezado
se por causa de Deus, dele nos afastarmos, quer dizer interrompermos a obra de Deus para realizá-la de outro modo que ele nos propõe, que naquela hora é o cuidado pelos pobres. No momento seguinte, completa a tua oração. Portanto, ao abandonardes a oração a fim de socorrer algum pobre, isso mesmo vos lembrará que o serviço é prestado a Deus, pois a caridade é maior do que qualquer regra, que além do mais, devem todas tender a ela. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Vicente de Paulo e da Santíssima Mãe de Deus, Rainha da Caridade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.